Shalom, povo de Deus. Boa noite para todos, amém? Dá um frio na barriga. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a seguir. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui nessa noite. Quero agradecer ao apóstolo Carlos Silva, pastora Simone Silva, por me confiar essa oportunidade. Não é fácil você pregar. E difícil mais ainda quando você desce é viver o que você prega. Quero agradecer também o meu sustentáculo em oração, minha esposa, antecessora Maiara. Deus abençoe a sua vida, por me suportar. E agradecer também a Deus e aproveitar o ensejo. E antes de entrar na mensagem, eu tinha falado com Deus que quando Deus me concedesse uma oportunidade de estar aqui, eu ia pedir perdão publicamente à igreja, à minha esposa, por muitas vezes entristecer a sua vida, por muitas vezes fazer você chorar, por muitas vezes magoar você e a minha família. E eu passei por um processo aqui de acompanhamento e Deus, Ele fez um milagre. Então eu quero te pedir perdão perante a igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra em nome de Jesus. Marcos capítulo 5. Já? Poxa, tá correndo. Marcos capítulo 5, versículo 21 a seguir. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. De certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendendo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Eu te agradeço mais uma vez por este momento estar aqui, Senhor, para falar um pouco da tua palavra e do teu milagre. Meu Deus, toma os ouvidos e o coração do teu povo. Repreende todo comichão no ouvido. Repreende toda seta maligna e diabólica. Toda murmuração, meu Deus, contra a palavra, contra a exposição pública diante da tua presença.
Meu Deus, eu te faço um pedido nessa hora, como em João capítulo 3, versículo 30. É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. É necessário que eu venha assumir e o Senhor venha aparecer. E que toda a honra, toda a glória nessa noite venha ser dada, meu Deus, ao Senhor. Repreende a exaltação, repreende a seta maligna contra meu pensamento e meu coração. Prepara o coração de cada um nessa hora, Senhor, para ouvir e compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. As palmas altas, o nome do Senhor. Amém, irmãos? Estamos diante de uma palavra que o milagre ocorreu depois de muito tempo na vida dessa mulher. É uma palavra de fácil interpretação, mas quando você se aprofunda nela, você vê que Deus, Ele faz milagre na vida da pessoa que persevera. Deus, Ele faz milagre na vida daqueles que perseveram na presença. E aproveitando já para dizer o tema, Deus me deu um tema abençoado e maravilhoso, meditando nessa mensagem. E o tema foi: Jesus Cristo purifica ou restaura e devolve para a sociedade. Você não entendeu? Jesus Cristo, Ele restaura ou purifica e devolve para a sociedade. Observe que a vida dessa mulher era uma vida que ela se encontrava afastada da sociedade. Meditando nessa palavra, eu fui me aprofundar um pouco. E a tribo de Levi não teve herança nas terras, mas a tribo de Levi foi escolhida por Deus para habitar ou morar em 48 cidades espalhadas na Palestina. E dentro dessas 48 cidades que eles foram habitar, morar, 6 dessas cidades foi escolhida e separada por Deus para ser chamada a cidade de refúgio. Você vai entender porque essa mulher, ela era separada da sociedade. Você meditando, você lendo por cima, você não vai entender e nem compreender porque o milagre aconteceu. Mas se você se aprofundar, você vai entender porque ela era rejeitada. E dentre essas 6 cidades de refúgio, o nome dessas cidades era Bezer, Ramote, em Gileade, Golã, em Bazã, Quedes, Siquém e Efraim. Essas cidades eram escolhidas por Deus para ser separada, para habitar ou ter direito a ficar nela quem cometia homicídio. E essa mulher, ela não tinha cometido homicídio. Ia para a cidade de refúgio o homem que cometia homicídio, um homicídio culposo, quando não tem intenção de matar, se chama homicídio culposo. E ele ia para essa cidade, ficava nessa cidade, acompanhado pelos sacerdotes e acompanhado pela congregação, até o tempo determinado para ele ser julgado.
Mas quem era assassino, que cometia o homicídio doloso, quando tem a intenção de matar, essa pessoa não tinha direito de ir para a cidade de refúgio. Porque vida, na lei mosaica, se pagava com vida. E ele não tinha direito a essa cidade. Então, o parente mais próximo daquele que ele tirou a vida, tinha por direito de ser chamado de vingador do sangue. Ele ia correr atrás daquele homicida, daquele assassino, até ele conseguir vingar o sangue da família dele. Então ele não tinha como ficar na cidade de refúgio. Aí Deus me fez entender, porque em Ezequiel capítulo 7, versículo 23 e 24, Deus ele usa o profeta para dizer: fazei uma cadeia, porque a terra está cheia de crime de sangue e a cidade cheia de violência. E farei sobrevir os piores entre as nações, e cessarão a arrogância de muitos. Quando aqui na terra o crime está se alastrando, a arrogância de muito já está extrapolada, o próprio Deus faz ele parar lá. O próprio Deus faz ele ir para aquela cidade, ficar lá guardado, reservado. Porque aqui na terra ele está correndo um grande risco de vida, de Satanás tirar a vida dele. Mas eu vim entender o porquê aquela mulher, ela não chegou a ir para aquela cidade e ficar em qualquer lugar daquela cidade. Ela ficava separada e ficava sendo acompanhada pelo sacerdote. Só voltava à sociedade se o sacerdote morresse. Estava livre e voltava para a sociedade. Mas até o sacerdote não morrer, ela passava por essa purificação, por esse acompanhamento, até o fluxo dela ser sarado. Agora imagine essa mulher com fluxo de sangue que não parava. Imagine essa mulher, ela sendo acompanhada pelo sacerdote, pela congregação, de manhã, meio-dia e de noite. Ou seja, ela entrava naquele lugar, via outras mulheres entrar e via outras mulheres sair, e ela continuava naquela vida. Ela via várias mulheres entrar com o mesmo estado de vida igual a ela, mas ela não saía e as outras saíam. Isso aqui aconteceu, não foi 12 dias, não foi 20 dias, não foi 40 dias. Isso aqui na vida dela foi 12 anos. Foi 12 anos. Porque meditando por cima, você não vai entender o que Deus quer falar com você. Você não vai entender o que Deus quer lhe revelar. Aqui foi 12 anos. 12 anos à espera de um milagre. 12 anos à espera de Jesus passar pela frente da cidade de refúgio. Talvez dentro daquela cidade, alguém falava para ela e pregava: Jesus, ele passa por aqui quase todos os dias. Talvez alguém chegava e falava: Jesus, ele passa por aqui quase todos os dias. Jesus, ele passa por aqui quase todos os dias. Jesus passa por aqui quase todos os dias. E aquela mulher, ela absorveu aquela palavra. Se você for meditar e você ver em Levítico capítulo 15, você vai ver a imundícia do homem e da mulher no processo de purificação. Quando você vai para Números capítulo 35, você vai ver as cidades que Deus ele ordenou, separou para os levitas morar, habitar.
E ali você vai ver também as cidades de refúgio, aonde em uma dessas cidades a mulher se abrigou, ficou. E essa mulher, diz a Bíblia, que ela ficou há muitos anos à espera de um milagre. Ela ficou muitos anos à espera de Jesus passar para o milagre acontecer. Ela ficou muitos anos à espera desse milagre quando Jesus passasse. E o que me chamou mais atenção, sabe o que foi? Para alcançar esse milagre, quando Jesus passou na frente da cidade de refúgio, alguém falou a ela: Jesus está passando. Ela disse: por quê? Porque eu vejo a zoada, alguém gritando: Jesus é o homem do milagre, Jesus é o homem do milagre, Jesus é quem faz milagre. Sabe o que acontece quando isso chega até ela? Vai dizer que ela, irmão, ela vence aquela barreira. Ela vence aquela barreira para ver o milagre acontecer. Quando ela venceu aquela barreira, que ela pulou protocolo, quebrou protocolo para ver o milagre acontecer, o milagre não aconteceu assim não. Não aconteceu dessa forma. Foi ela quebrar o protocolo, pular, sair correndo na multidão atrás de Jesus. Ela não poderia ser vista pela multidão como leprosa, como imunda. Ela não poderia de jeito algum dar o que entender à multidão para não ser morta. Imagine uma multidão seguindo a Cristo e ela no meio da multidão desejando tocar só na orla, desejando tocar só para o milagre acontecer. Eu entendi, e estudando e vi, sabe quantas horas de relógio essa mulher demorou para conseguir esse milagre? 12 anos, olhando assim, é muito tempo, né? Mas para ela tocar na orla de Jesus, foi 6 horas de relógio. 6 horas de relógio para tocar na orla, para o milagre acontecer. Você está na presença de Deus, você está na casa de Deus e quer que o milagre aconteça de uma hora para outra. Quer que o milagre venha acontecer de uma hora para outra. Imagine o que essa mulher passou. Imagine o que ela sofreu à espera de um milagre. A família se reunia no café da manhã. Cadê ela? Na cidade de refúgio. A família se reunia meio-dia. Cadê ela? Na cidade de refúgio. A família se reunia de noite. Cadê ela? Na cidade de refúgio. Foi fácil para a família, foi fácil para ela conquistar o milagre? Não foi. E o milagre aconteceu porque ela perseverou. O milagre só acontece se você perseverar. Se você não perseverar, o milagre não acontece. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada. Ela perseverou à espera do milagre. Ela perseverou. Imagine o que ela passou naquela cidade de refúgio. Imagine o que ela passou. É semelhante, sabe o quê? É semelhante a um presidiário. É semelhante a alguém que está preso, privado da liberdade. E ele quer sair daquele lugar. Passa dia, passa meses, passa ano. Ele vê muitos embora e ele ficar. Foi assim com a vida dessa mulher. À espera do milagre. Mas ela perseverou.
Primeiro, ao redor de um Deus. A princípio, para a maioria, Jesus era apenas um milagreiro. A multidão considerava Jesus apenas um resolvedor de problemas. Mas para a mulher do fluxo de sangue, Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Muitos faziam um comentário sobre Jesus, mas para ela que tinha convicção quem era Jesus, era Deus Todo-Poderoso. Era Deus que poderia fazer o milagre na vida dela. Que esta seja a nossa relação com Jesus. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus quer ser muito mais que um amigo utilitário. Ele deseja ser o nosso Deus. Essa mulher, ela escolheu perseverar no milagre. Ela escolheu perseverar porque ela sabia que homem nenhum, ninguém poderia restaurar a fé dela. Ninguém poderia restaurar ela em Cristo Jesus. Só Jesus poderia fazer isso. Segundo, não era para ela estar ali. De acordo com a lei de Moisés, a mulher do fluxo de sangue não deveria estar entre as pessoas. A mulher, em seu período menstrual, ficava cerimonialmente impura enquanto durasse o fluxo. E quem tocasse nela também ficava impuro. A lei, a opinião pública e suas forças físicas impediam de estar naquele local. Da mesma forma, se dependesse da lei, da opinião das pessoas e de nossas próprias forças, nós também não deveríamos estar em Cristo. Imagine se você for ligar, observar o que falam de você em Cristo. Porque a opinião que vem, as palavras que vêm, é só para jogar você lá embaixo. É só para deixar você cabisbaixo. São poucos que é usado por Deus para levantar você com palavra. São poucos que são usados por Deus para levantar o seu astral na presença de Deus. A maioria das palavras é para você desistir. A maioria das palavras é dizer que você não vai conseguir. Mas essa mulher, ela não olhou para nada disso. Ela olhou e observou que Jesus Cristo poderia fazer um milagre na vida dela. Passasse o tempo que passar, mas ela perseverou e ele fez um grande milagre. Porém, a sua graça é maior do que tudo. Não éramos para irmos para o céu. Observe, não éramos para irmos para o céu, pois somos transgressores da lei e princípios de Deus. E até hoje não merecemos estar aqui, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém merecia estar aqui. Ninguém merecia estar aqui bonitinho, arrumadinho, cheirosinho na presença de Deus. Por quê? Porque no mundo, meu filho, acabava com tudo. Acabava com tudo. Você acha que seu inimigo se alegra em ver você aqui? Você acha que o inferno se alegra em ver você aqui? Do jeito que você está? Bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, com a Bíblia, dando glória e aleluia. No outrora era descendo até embaixo, era paredão, era festa, era baile funk. Não era para eu e você estar aqui. Não era para eu e você estar aqui. Mas a graça que é um favor imerecido, eu e você está aqui para glorificar e exaltar e bendizer aquele que tudo pode. É a graça.
Então não pense que você é nada, é a graça, viu? Não pense que você é nada, é a graça. Porque eu e você merecia fogo eterno, mas pela graça eu e você está aqui. Por quê? Porque sempre tem aqueles no nosso meio que acham que ele é o bambambam que está aqui. Mas não é não, viu, filho? Ninguém aqui merece nada. Ninguém aqui merecia nada. Então aqui não tem melhor do que ninguém. Aqui não tem mais bonito do que ninguém. Aqui ninguém é inferior, superior a ninguém. Aqui quem faz tudo é Jesus. Aqui quem brilha é Jesus. Aqui quem exalta é Jesus. Aqui quem faz tudo é Jesus. E vou lhe trazer outra notícia. Se ele não fazer, ninguém faz. Se ele não fazer, ninguém faz. Então você não faz nada, eu não faço nada. Quem faz é ele. Terceiro, eu sei o que aconteceu comigo. Só Jesus e a mulher do fluxo de sangue sabiam o que havia acontecido. Ele sabia que estava curada. Ela sabia que estava curada depois do toque em Jesus. Isso nos ensina que nós sabemos o que aconteceu em nossa vida depois que tocamos com fé. Só você sabe o que aconteceu. Fazendo uma análise, quem era você e quem é você agora? Quem era você? E quem é você agora? Quem era você lá? E quem é você hoje aqui? Aí você passa às vezes, nem um shalom dá na portaria. Aí você passa bonitinho, cheirosinho. Aí vem um pequeno na portaria. Segure. Nem um shalom dá. Nem um boa noite dá. Por quê? Nariz empinado. A mulher do fluxo de sangue, Jesus levou ela para lá. Dinheiro não curou. Finança não curou. Nada disso aí curou. Por quê? Porque Jesus queria tratar a soberba. Jesus queria tratar. Eu passei um exemplo aqui há muito tempo atrás com a pastora Cris. Eu estava na portaria. E como é de costume, você que está na portaria, você acha que todos que vão passar vai dar boa noite à paz do Senhor. Então a shalom, né? E aí, a filha da pastora Cris veio, aí passou por mim. Aí a pastora Cris veio atrás. Ei, vem cá. Vem cá. Você não enxergou o irmão aqui não, foi? Não enxergou o diácono aqui não? Boa noite, shalom. Aí ela, boa noite, shalom. Irmão, você não pode pensar que você é nada. Não pode pensar que você é nada. Você não é nada. Observe que a Bíblia diz que aquela mulher, ela gastou todos os recursos antes indo de mal para pior. Aqui você entende que o seu dinheiro não é nada. Aqui você entende que a sua roupa boa não é nada. Aqui você entende que o seu sapato bom, seu cordão de ouro, seu relógio bom não é nada. Por quê? Porque quando Jesus quer tratar a soberba, Ele sabe onde Ele bota. Quando Ele quer tratar a sua soberba, Ele sabe onde Ele bota. Como Ele falou com Jeremias capítulo 18, diz: põe-te e desce à casa do oleiro, e lá você vai ouvir as minhas palavras. Então não é nada. Não é nada. Quando Ele quer tratar, você tem que descer desse pedestral. Tem que largar essa soberba. Porque a mulher do fluxo de sangue foi de mal a pior. Poderia ser curada porque tinha. Poderia ser curada porque tinha, mas não foi.
O problema não era o dinheiro. O problema não era a riqueza. O problema não era a vida boa. O problema era a soberba e a falta de humildade. Jesus disse: eu vou curar, eu vou salvar, eu vou devolver para a sociedade, mas no meu tempo e na minha hora. É no meu tempo e na minha hora. É por aí. Também sei que o que acontece depois que oro, depois que leio a palavra de Deus, então mesmo que os outros duvidem, você é a maior testemunha de si mesmo. Você sabe o que acontece quando você ora. É necessário às vezes Jesus estreitar para você orar. Quando a despensa está cheia, ninguém ora. Quando a despensa está abastecida, ninguém ora. Por quê? Porque orar 5 minutos, 10 minutos, isso aí é beleza. Orar é a vida de oração que você tinha. 1 hora de relógio, 1h30, 2 horas de relógio. Com a despensa abastecida, com a conta cheia. Você ora esse horário, esse ritmo? Não ora. Não ora. Eu digo isso por prova viva. Meu ritmo de oração era 3 vezes por dia. Eu orava de manhã, meio-dia e de noite. E orava de madrugada. Saí da penitenciária, cadê o ritmo de oração? Porque quando está lá, ora para Deus tirar daquele lugar. Quando está lá, jejua, se sacrifica igual um condenado. Aí chega aqui fora na liberdade, a desculpa é que o trabalho está cansativo. O trabalho está cansativo já? Poxa, está cansativo. Cheguei cansado, não dá para ir para o monte hoje não. Cheguei cansado. Aí é necessário aparecer alguma enfermidade ou algum diagnóstico para você voltar a pensar naquele ritmo de oração que você levava. Aí vai para o pó, faz campanha, vai para o monte, busca Deus, para Deus restaurar e curar. Mas o ritmo de oração, perdeu. Perdeu. Mas essa mulher aqui, ela perseverou, irmão. Ela perseverou. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Ela perseverou naquela tribulação. Ela perseverou em meio a isso tudo. Ela perseverou para acontecer o milagre. Quem sabe você está orando há muito tempo para seu casamento ser restaurado. Quem sabe você está orando há muito tempo para Deus alcançar o seu filho. Quem sabe você está orando para Deus fazer um milagre dentro da sua casa. Eu venho lhe dizer nessa noite, como homem de Deus, o milagre vai acontecer se você perseverar. O milagre vai acontecer se você perseverar. Tem que perseverar para o milagre acontecer. Irmãos, esse aqui que está falando com vocês é um ex-presidiário. Sei que alguns aqui já conhecem minha história de vida. Já falei algumas coisas do meu testemunho no culto dos homens. Mas eu sou um ex-presidiário. E eu passei algumas etapas de minha vida que me levou a parar dentro da penitenciária. Talvez você jovem está aqui ouvindo essa mensagem, Deus lhe trouxe com um propósito. Talvez você jovem está ouvindo essa mensagem, Deus preparou esse dia para você. E eu passei um período de minha vida em tribulação, na asneira, andando errado, pecando, fazendo coisas horríveis. E Deus tinha preparado um dia bem especial para mim cair lá, para me guardar. Andei um período no centro de Umbanda, na Macumba. Andei um período em uma banda de pagode famosa, que eu era percussionista. E andei um período
andando com uma raça de gente errada, fazendo besteira, tirando algumas vidas e fazendo alguns inimigos chorar. Mas Deus estava preparando o dia certo para me pegar. Deus estava preparando o dia certo. Talvez você jovem que está me ouvindo aqui agora, até nessa live, Deus está dizendo que a vida do tráfico, a vida errada, ou morte ou penitenciária. E fui parar na penitenciária com 23 anos de idade. 23 anos de idade. Hoje eu tenho 43 anos. Passei 12 anos dentro da penitenciária Lemos de Brito. 12 anos. Fui preso 30 de março de 2005 e fui solto 30 de março de 2017. Então, a vida aqui fora, boa, que Satanás oferece, custa caro. Custa caro. Custa caro. Então você que tem uma família, dê valor. Você que tem alguém de sua família que você ama, que você gosta, abrace, adote no joelho. Não amaldiçoe ele não, ele vai dar para isso, ele vai dar para aquilo, não amaldiçoe não. Adote ele em oração e você vai ver a resposta de Deus aqui no altar. Você vai ver a resposta de Deus é aqui no altar quando você adotar ele. Então passei muito tempo de minha vida dentro daquele lugar chorando, pedindo uma oportunidade a Deus. E Deus me concedeu. Deus me concedeu a oportunidade e a graça que está aqui contando hoje. Mas antes disso foi luta, foi sofrimento. 12 anos. Vi várias pessoas perder a vida naquele lugar. Vi várias pessoas perder a vida dentro daquele lugar. E Deus, Ele me guardava. Deus, Ele me guardava. Deus, Ele me guardou. Foi lá dentro que eu conheci a palavra de Deus. Foi lá dentro que Jesus me deu a oportunidade de ouvir a palavra. Se render aos pés dele, ir para a igreja, dar lugar para ele trabalhar. E depois de 12 anos sair daquele lugar, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Então a mulher do fluxo de sangue demorou 12 anos para o milagre acontecer. 12 anos. 12 anos à espera de um milagre. Você chegou agora, quer que tudo apareça rápido? Quer que tudo aconteça rápido? É assim? Rápido. E eu louvo a Deus e agradeço por esse ministério, porque me adotou a mim e a minha família. Eu agradeço muito a pastora Dinólia, pastor Júnior. Agradeço também, antes de eu chegar até aqui, que me aconselharam, a presbítera Cibele, o presbítero Val. Travou várias lutas comigo de madrugada, dentro de minha casa com minha família. Mas Deus, Ele deu vitória. Deus, Ele deu vitória. Fui sentenciado, irmão, a 34 anos e 2 meses de cadeia. Fui sentenciado a 34 anos e 2 meses de cadeia. E para mim, eu achava que minha vida tinha acabado. Demorei 6 anos para ir para um julgamento. 6 anos para ir para um julgamento dentro da penitenciária. Quando eu fiz 6 anos, no outro dia me levaram para o julgamento. Chegou no julgamento, eu tomei 34 anos e 2 meses de cadeia. E até hoje, depois que eu saí, 2017, até hoje eu assino. Até hoje eu respondo esse processo. Em 2 meses eu tenho que me comparecer no fórum. Em 2 meses. Há um mês atrás, eu fui para o fórum, queriam me prender de novo. Eu contei aqui a alguns irmãos. Queriam me prender de novo. Porque no processo o nome de minha mãe está errado. O nome de minha mãe é Ana Batista. No meu processo está Ana Cristina. E quando chegou lá um rapaz novato que não me conhecia, eu já tenho mais de 8 anos assinando, irmão. Nessa faixa aí, assinando em 2 meses. E ele olhou para minha cara e disse: você só vai sair daqui depois que eu entregar seu documento ao juiz, para ele falar com você que está errado.
Se for preciso, você volta, mas você não vai sair daqui não. Aí faltou terra, faltou chão. Mas Deus é fiel. Deus é fiel que levantou alguém lá e disse: rapaz, como é que você vai fazer isso com ele? O menino tem quase 8 anos assinando, tudo certinho, querendo ser restaurado, querendo receber a sociedade, e você vai fazer isso com ele? Me dê seu documento aí. Pegou meu documento, bateu meu atestado de comparecimento, me deu e disse: vai embaixo, Nilton, em nome de Jesus. E Deus me deu vitória. Mas eu saí, irmão, misericórdia de Deus. Eu falei: Jesus, não posso passar pela mesma coisa. Meu Deus, irmão, você não tem a noção. Você não tem a noção, irmão. O que é lá dentro, você não tem a noção. Você não tem a noção. Quem já passou por lá sabe. Eu sei que tem alguém aqui que já passou por lá. Quem já passou por lá sabe, irmão, como é o café da manhã, como é o almoço meio-dia, como é o café de noite. Quem passa por lá não quer voltar não. Quem quer voltar é quem não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a palavra, aí quer voltar. E tem aqueles que o diabo usa, que diz lá ele só volta morto. Eu não quero voltar nem morto e nem vivo, meu irmão. Eu quero é estar aqui glorificando e exaltando a Deus, porque Deus é fiel. Mas o milagre aconteceu depois que ela perseverou, irmão. Ela perseverou para o milagre acontecer. Então o milagre acontece quando eu e você persevera, quando eu e você luta, se sacrifica, sobe monte, desce monte, toma cada paulada do nosso apóstolo aqui, mas tem que subir monte, tem que subir, tem que jejuar, tem que orar. Você acha que eu não fui confrontado para estar aqui em cima hoje? Eu não fui confrontado, eu não fui chamado de descarado, de vagabundo para estar aqui, mas foi essas palavras que me consertou, foi essas palavras que me levantou. Aí você sai daqui bicudo, sai daqui injuriado, mas sinto muito lhe dizer, o baixinho lhe ama, a pastora lhe ama, sua liderança lhe ama, todos lhe amam, porque se não amasse, deixava você alavanter. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração breve, rápida, para alguém que tem um familiar que está preso. Breve, rápido.